Olha só, continuando então. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo, tá? Mesmo com toda a riqueza gerada a partir do ouro, certo? Que gerou muita riqueza. Mesmo a partir de toda essa riqueza gerada a partir do ouro, nós vamos ter ainda o maior produto de exportação, o açúcar. Porque às vezes há uma confusão achando que é um abandono total da produção açucareira por conta da mineração. Não, ela é ao mesmo tempo. Então, claro que vão ter fazendeiros que vão se desfazer da sua fazenda para tentar enriquecer exclusivamente com o lucro da mineração. No entanto, todavia, contudo, quando ele vende, você tem um outro comprador lá que vai gerar o lucro, que vai gerar essa exportação no Nordeste brasileiro. Enfim, ao mesmo tempo, tá, em que eu tenho açucareiro, tá, e claro que o açúcar ele já vai estar aí nesse contexto, sofrendo algumas concorrências com outras produções açucareiras, mas no nosso país ele é o maior produto de exportação colonial, tá? Ao mesmo tempo eu tenho o ouro aí surgindo. Lá na página 7, quem está com a apostila, por favor, acompanhe na página 7. Tem uma questão do Organize as Ideias que eu vou fazer junto com vocês. A respeito da extração do ouro no Brasil Colônia, analise as afirmativas a seguir. A gente vai verificar quais estão corretas. Primeira, as grandes jazidas de ouro foram encontradas próximas ao litoral, fato que permitiu a exploração desse minério logo após a chegada dos portugueses às nossas terras. Claro que não, né, gente? Não foi encontrado, teve uma interiorização do nosso país. Depois, os bandeirantes contribuíram para o achamento das minas de ouro no interior da colônia. Sim, né? 3. Apenas os homens abastados podiam se estabelecer na região de Minas Gerais, pois para a extração do ouro era necessária uma grande quantidade de escravos e de ferramentas. Gente, preste atenção nessa daqui. Essa questão, ela está errada. Por quê? Porque aqui fala apenas homens abastados podiam se estabelecer na região. Não. Não eram só homens abastados que se fixavam na região, tá? Por quê? Os homens abastados, eles tinham... a coroa portuguesa concedia para eles, né, fazia uma concessão para eles explorarem legalmente o ouro. Mas não havia só as questões legais dentro dessa sociedade mineradora. Ou seja, é uma sociedade muito mais flexível. Então, haviam pessoas de várias classes sociais, camadas sociais, que iam para a região mineira em busca de ouro. Inclusive, nós vamos ter aí, nesse contexto, que é importante e significativo falar, negros alforriados, né, que têm sua carta de alforria, ou negros que conseguem se alforriar a partir da mineração. Então, o contrabando de minério fez com que muitos africanos, muitos negros, engolissem pepitas de ouro, escondessem nos lugares mais inimagináveis do corpo essas pepitas de ouro, para poder comprar as suas cartas de alforria, para poder ser, então, negros africanos livres. Então, a sociedade mineradora é uma sociedade muito mais flexível em que nós vamos ter a presença de muitos negros alforriados, de muitos negros que vão conseguir sua carta de alforria a partir do encontro de minérios. Então, essa daqui está errada também, porque não é somente a coroa portuguesa beneficiava quem tinha 12 escravos e concedia a exploração de uma região específica para aquele dono daqueles 12 escravos, mas havia exploração e uma sociedade muito mais flexível. Certo? Então, a alternativa certa é a alternativa D, tá? Que apenas as afirmativas 1 e 3 são incorretas. Certo? Lá na página 8, se vocês acompanharem, nós vamos ter ali compreender a estrutura organizacional
organizada na região de Minas. Escreva como é que funcionava a partir dos itens que estão sendo colocados aqui. Então, olha só, a Intendência das Minas é um órgão criado, tá, para fiscalizar, para organizar e para cobrar impostos dessa nova forma econômica, desse novo ciclo exploratório que é a mineração. A Intendência das Minas cria um regimento para essa exploração. O que pode, o que não pode, como faz, como não faz. Esse regimento cria a casa de fundição, que era onde o ouro deveria ser fundido, derretido, formado barras de ouro, com o símbolo da coroa portuguesa, para ser enviado para Portugal. As casas de fundição foram organizadas porque havia um grande número de contrabando do ouro, certo? A partir do momento que eu tenho as casas de fundição, a coroa portuguesa estabelece um imposto chamado quinto. Um quinto de tudo que se encontra de ouro deve ser enviado para Portugal. E aí essa taxa é uma taxa anual de 1.500 quilos de ouro por ano. Tá? O tempo passa e esse ouro já não é mais encontrado como deveria. Já não acontece como acontecia anteriormente, o ouro começa a se escassear, começa a diminuir. E aí, Portugal, que quer a cobrança de impostos, que vive no luxo, na ostentação da sua colônia, aplique então a chamada derrama, ou seja, a cobrança excessiva desses impostos que acabaram ficando atrasados. E essa cobrança gerava também violência, gerava inúmeros problemas, e aí essa violência, tudo isso que vai acontecer, vai gerar protestos e movimentos contrários à metrópole, inclusive o movimento da Inconfidência Mineira. A sociedade mineradora, então, ela é muito mais flexível aqui, ó, porque eu tenho várias pessoas de várias classes sociais convivendo. Eu vou ter desde do fazendeiro, eu vou ter desde o cara que é de uma elite colonial, ao escravo que tenta o lucro também, que tenta enriquecer, que tenta comprar sua carta de alforria. E é muito interessante, tem mais uma característica da sociedade mineradora que é importante, salutar a gente falar, que é o posicionamento da igreja. Vocês sabem que a igreja patrocina as navegações, que a igreja institui as missões jesuíticas, que a igreja catequiza os nativos, que a igreja também enriquece. Nesse contexto aqui da descoberta do ouro, a coroa portuguesa começa a meio que cortar o poder da igreja. Porque o que a coroa portuguesa entende? Que se a igreja está metida ali, ela vai ficar com ouro para ela. Então, para que a igreja não fique com ouro para ela e fica com grande parte, um exemplo são as igrejas em Minas Gerais, para que ela não fique com ouro todo para ela, a coroa portuguesa começa a podar a igreja. Ela começa a meio que coibir aí a influência da igreja na sociedade mineradora. Ela proíbe a igreja de se organizar na sociedade mineradora. E o que a igreja faz? Ela começa, aos redores, não pode ter igreja no garimpo. Não pode ter instituição religiosa no garimpo. E elas vão se estabelecer ao redor, em cidades próximas, que é onde eles vão rezar o terço e tudo mais, porque dentro do garimpo vai ser proibido pela coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa ela tem medo da igreja afanar o próprio ouro. Certo? Então, outra característica importante da sociedade mineradora é a união de homens livres e mulheres negras escravizadas. Ou seja, uma sociedade mais, eu falei para vocês, é mais flexível, tá? Na sociedade açucareira, nós temos o senhor do engenho com sua família e os escravos. Né? Nós não temos uma mistura étnica, né? O escravo é sempre o escravo que pertence a alguém. Você tem pouquíssimos escravos livres na sociedade açucareira, pouquíssimos, tá? Agora, na sociedade mineradora, não. Tem muito mais mobilidade social do que na sociedade açucareira. Então, nós vamos ver aí mulheres como chefes de família, coisa que a gente não vê na sociedade açucareira. Nós vamos ter a mineração. Nós vamos ter relacionamento de mulheres negras
escravizadas, mulheres e homens livres. Nós vamos ter esse sincretismo cultural nessa região que tem muito mais mobilidade do que na região do Nordeste brasileiro com o açúcar, certo? Outra coisa importante desse período histórico é o comércio interno, certo? A mineração vai trazer como uma característica muito importante o comércio interno. Então, nós vamos desbravar o interior, vamos ter uma linha de estradas sendo construídas, vamos ter cidades sendo formadas, aí os tropeiros participam efetivamente e diretamente dessas estradas que vão ser construídas, dessas cidades que vão sendo formadas. Eles saem lá do Rio Grande do Sul, né, no lombo dos seus cavalos para chegar até Minas e São Paulo. Mas eu tenho que fazer algumas paradas para descansar o meu cavalo, se restabelecer, enfim. Os lugares de paradas deles eram os lugares de formação de cidades. Para-se ali, percebe-se que havia necessidade de se ter uma taberna, de se ter uma hospedaria, de se ter uma estrutura para dar conta nessas paradas. E aí começa a se formar as cidades. Lages, Curitibanos, né? São exemplos de formação de cidades tropeiras. Tá? Então, nós vamos ter muito mais fomento ao comércio interno. Lembrem-se que na sociedade colonial açucareira é a chamada plantation, ou seja, mão de obra escrava, mercado externo, grandes latifúndios, certo? Mercado externo, mão de obra escrava e grandes latifúndios, que é uma característica do Nordeste brasileiro. Agora, com a mineração, o comércio interno vai ser fomentado. Eu tenho estradas, eu tenho cidades se formando, eu tenho a galera do Rio Grande do Sul comercializando charque, ou seja, é o comércio interno surgindo ali, tá? Que é muito importante. Deixa eu ver se eu... deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Quero compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Aqui, deixa eu ver. Posso, mãe? Sim ou não, mãe? Sim, sim. Tchau. Vou ficar lá em cima para não te incomodar. Vamos lá. Aqui o ciclo do açúcar a gente já falou, eu vou passar um pouquinho, só para a gente falar, que aqui também nós vamos falar da mineração. Aqui, ó, ciclo da mineração, século XVIII. Já falamos do açúcar, agora o ciclo da mineração. Então, muito bem, olha aqui, ó. Então, nós vamos ter ali, ó, principais regiões de mineração, certo? Vila Rica, Mariana, tá? Sabará, Diamantina, nós vamos ter ali, né, Cuiabá, né, toda essa região aqui, então, são regiões de ciclo de mineração. Olha só, então, a capital do Brasil era Salvador, percebam a distância, a capital vem, então, para o Rio de Janeiro, pela sua proximidade, para conseguir enviar o ouro de forma mais simples, né? Esse movimento acontecendo. Olha só que interessante também, quando eu falo dos tropeiros, eu falo da criação dessas cidades aqui, ó. Tá? Então, os tropeiros saem aqui do Rio Grande do Sul, com a carne de sol, a carne seca, o charque, para conseguir comercializar tanto em São Paulo, tá, gente? Especialmente São Paulo, Rio e Minas Gerais. Então, começa a se formar aqui, ó, Sorocaba, Lages, são regiões formadas, são cidades de tropeiros, ou seja, a formação de novas cidades e aí um fluxo de comércio interno que não havia anteriormente. E uma valorização de uma sociedade muito mais urbana, certo? Então, começa aí uma ideia de urbanização. Tá? Aqui, Ouro Preto, Minas Gerais, que é a antiga Vila Rica, né? Alguns símbolos aqui, tá? Chafariz dos Passos, Antônio Dias, Ouro Preto, 1752. Ó, historicamente, nos livros didáticos, nós temos essa imagem representando essa época, que é essa localização hoje. Olha a intendência das minas que eu falei para vocês, tá? Nós temos a coroa portuguesa,
aqui, certo? A Intendência das Minas. Fiscalizava as explorações, cobrava tributos, certo? Fiscalizava essas explorações, descoberta da jazida aurífera. Demarcava a área e dividia em datas, ou seja, lotes. Quando nós temos... Quem é que sabe me dizer o nome do lugar em que foi encontrado na década de 80 ali, 70, o ouro no Brasil, que houve uma corrida pelo ouro? Qual é a região do Brasil que em 1970, na época que quem estava no poder eram os militares, 670, foi descoberto o ouro no Brasil, que foi uma corrida pelo ouro também. Houve uma grande migração para essa região. Serra Pelada? Muito bem, Roná, Serra Pelada. Então, eu vou mostrar depois, eu vou mandar para vocês algumas imagens, depois eu acho que eu tenho até um slide pronto, mostrar para vocês sobre Serra Pelada. E aí, que era um monte gigantesco, um morro. Hoje tem não sei quantos metros de profundidade. De forma muito rápida, houve uma corrida em busca do ouro, uma galera que deixou tudo, abandonou tudo, para tentar enriquecer na Serra Pelada. E na Serra Pelada eles também dividiam em lotes para conseguir explorar. E houve muita disputa, muita morte para disputar esses lotes onde eles exploravam o ouro. Tinha pessoas, tinham regiões da Serra Pelada que eles saíam depois de um dia com carrinhos de mão cheios de ouro. Foi uma loucura. Pepitas de ouro de 20 quilos, gente. Tem noção do que é isso? Tá? A Caixa Econômica Federal era o único banco que podia comercializar esse ouro. Então, teve galera de levar o ouro e ter que levar o dinheiro em carrinho de mão, tá? Para casa, de tanto dinheiro que tinha. E uma galera perdeu tudo, tá? Muita prostituição, né? Enfim, acho que o dinheiro nunca ia acabar. Tem uma galera que é pobre ainda até hoje e é uma galera que ganhou rios de dinheiro na época da mineração, na época da Serra Pelada. Olha só, demarcação de lotes. Aqui do outro lado, cobrava os tributos, ó. A quantia mínima, 100 arrobas, certo? Aí depois, por bateia, e o quinto, tudo era imposto. Tudo era cobrado nas casas de fundição. Essas 100 arrobas, tá? Essa quantia mínima é os 1.500 quilos que o Brasil tinha que mandar para Portugal, anualmente, certo? Olha só, dividir as datas para o descobridor, para a coroa e para outros mineradores. Entendam a flexibilidade desta região. Eu tenho, então, esses lotes de ouro para a coroa portuguesa, eu tenho para o descobridor e eu tenho para outros mineradores. Então, olha a flexibilidade dessa sociedade. Autorização para atividade mineradora, certo? Que vinha direto da coroa portuguesa de Lisboa, para que eles conseguissem, então, explorar essa região de forma legal. Ó, aqui era um ouro de aluvião, o primeiro tipo de ouro encontrado no Brasil, que era no leito dos rios, certo? Depois eles foram para as minas mesmo. Mas, aqui no leito dos rios tinha muito minério, mas nos primeiros 10 anos foi se escasseando, né? É uma sociedade que é também escravocrata, então nós vamos perceber, gente, muito a questão da escravidão. Vai ter negros livres que vão conseguir carta de alforria, sim, mas a escravidão vai continuar, e tem que lembrar também que é o seguinte, vai ter uma mobilidade social no sentido de escravos. Então, o que vai acontecer? Os escravos que na sociedade no Nordeste brasileiro, no açúcar, já não está tendo tanto lucro, eles vão fazer com que esses escravos saiam do Nordeste brasileiro e venham para o Sudeste brasileiro. Ou seja, vai ter uma mobilidade interna desses escravos para o trabalho na região de Minas também, tá? O Santo do Pau Oco, que eu falei para vocês, ó. Então, aqui dentro era cheinho de ouro, mas como a cristandade, o respeito aos aspectos religiosos, né, faziam com que as pessoas não tinham ideia do que tinha dentro desses santos, tá? Ó, as barras de ouro selado, então, isso era o trabalho da casa de fundição, derrete o ouro, coloca o símbolo da coroa portuguesa para mandar para Portugal. E um número, tá? Para eles controlarem a quantidade de ouro produzida. Ó,
Para cada negro que está aqui minerando, tem um branco ali cuidando. Ou seja, é uma sociedade ainda dominada pela escravidão. Tá? Eles apanham muito e continuam, né, na mesma situação. Aqui, eles começam a esconder por dentro no corpo, né? Então, depois do trabalho, eles faziam, né, como é que é? O teste do toque. Ou seja, eles tiravam toda a roupa dos negros e eles fiscalizavam o corpo inteirinho deles, todos os lugares, para ver se não tinha ouro em algum lugar. E começaram a fazer o seguinte, alguns negros começaram a engolir as pepitas de ouro, para depois fazer suas necessidades e conseguir esse ouro. E aí, algumas máscaras foram utilizadas, máscaras de ferro, eram utilizadas, imagina o peso, para que eles não engolissem as pepitas de ouro, para não ter contrabando, né? E a arte, que também está na postura de vocês, certo? Falando desse estilo artístico, desse contexto histórico, é o barroco, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, alguns exemplos, certo? Igreja de São Francisco de Assis, Ouro Preto, Minas Gerais. Olha os detalhes, olha os afrescos e os detalhes em ouro. Lá na apostila de vocês, vai falar, ó, a arquitetura barroca pode ser caracterizada pelo exagero nas linhas, percebam aqui, tá, nessa imagem, nas formas, nas curvas e na decoração. O uso intenso da talha e no revestimento com ouro. Então, características do barroco, exagero nas linhas, exagero na decoração e o uso de revestimento de ouro. As igrejas eram decoradas com elementos sacros e profanos. Os altares eram adornados com muitas imagens de santos e os tetos eram pintados com técnicas que faziam os fiéis se sentirem próximos ao céu. O objetivo é mostrar o poder da igreja e a proximidade que se tem do céu, esse contato com o céu, né? Então, nós vamos ter ali, por exemplo, alguns nomes da literatura, né? Que é o Tomás Antônio Gonzaga, já caiu em várias provas de vestibular, que é da literatura. O Mestre Valentim, que é da escultura, tá? O Joaquim Américo Lobo, música. Cláudio Tomás, funcionários do governo. Mas o mais importante aqui é dar uma olhadinha, tá? No Tomás Antônio Gonzaga, que é da literatura, tá? Que já caiu em vários anos em prova de vestibular. E o Aleijadinho, né, gente? Que é o Manuel Ataíde Francisco de Lisboa, certo? Então, o Aleijadinho era um grande escultor, certo? Ficou muito conhecido por suas obras, as suas obras sacras, né? Ó, olha só, a igreja de São Francisco, a ideia de se aproximar do céu, que nem eu falei para vocês. Aqui, né, São João del Rei, Minas Gerais. Olha os contornos dessa. Essa igreja aqui tem obras do Aleijadinho. Igreja Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas no Campo, certo? Algumas dessas igrejas estavam até fechadas, essa daqui estava fechada, por conta da destruição, no sentido de, como são tombadas, essa daqui é tombada pelo patrimônio histórico, as pessoas iam visitar, gente, olha que louco isso, e levavam tipo um estilete, e ficavam na parede, ou nas imagens, tentando raspar ali para levar o ouro. Tá? Isso aconteceu bastante. E aí, algumas igrejas até foram proibidas a visitação, ou elas têm, dentro delas, tem como se fosse uma pantográfica, para que as pessoas não acabem destruindo, né, esse patrimônio. Então, aqui os profetas, essas imagens são muito características dentro dessa obra que é o barroco, tá? Aqui já vai falar da escravidão, mas nós já falamos da escravidão, né? Como uma característica, já conversamos bastante sobre o processo de escravidão. Então, o Brasil continua um país pobre e escravocrata, certo? Os castigos nós também falamos. Sem problemas. Deixa eu voltar. Então, gente, só para a gente falar dessa sociedade mineradora. Pessoal, ficou claro? Conseguiram entender o conteúdo? Sim, Pro. Deu tranquilo? Perguntas? Não. Não? Tudo sossegado? Tudo
Tudo de boa? Susi no Mussi? Então, muito bem. Olha só, gente, presta atenção. Eu vou deixar o último trabalho do segundo bimestre lá no grupo, que vocês têm que fazer, certo? É uma produção textual, tá? Uma dissertação, né, argumentativa, falando do Brasil, certo? Atualmente, e fazendo um link com a sociedade mineradora e incluindo nesse texto, tá, as perspectivas iluministas, ou seja, as ideias ali de liberdade, igualdade e fraternidade. O país, o Brasil hoje, é igual, é fraterno, né, e é livre totalmente, tá? Ou seja, são essas três principais ideias, né, juntando com o país hoje, falando do Brasil no período da mineração, da alta cobrança de impostos, de uma sociedade mais móvel, mais uma sociedade extremamente desigual, um país extremamente ainda pobre, com formação de cidades, mas que eu tenho só uma elite no poder, fazer esses links com a questão atual, certo? Entenderam? Vou colocar lá no grupo certinho. E aí esse texto tem que ser enviado, eu vou deixar até quinta-feira que vem sem problema, porque eu corrijo também nessa semana que vocês vão ter de férias, sem problema. Mas como as férias começam na quinta, vocês vão entregar o texto até quarta, certo? Porque quinta-feira que vem vai ter um período aí de recesso pra gente. Então até quarta-feira que vem a produção de texto por e-mail daí. É a última atividade avaliativa do segundo bimestre, correto? Entenderam, povo? Sim. Então tá bom. Sim, prof. Tá, amores? Obrigada por ficar comigo até agora. Corações para vocês. Um ótimo e maravilhoso final de semana para todo mundo, certo? Fiquem bem, tá? Um beijinho, ó, no coração de cada um. Tchau, professora. Tchau, povo.